Como fazer os seus primeiros treinos em jejum. Essa aula é para quem já treina e quer turbinar o seu treino com jejum. Tudo em uma abordagem prática. Muito bem, nossa aula de hoje é sobre jejum intermitente e como adaptar o seu corpo a se exercitar em jejum. Seja muito bem-vindo ao canal Keto Coaches e vamos para mais uma aula. O jejum nada mais é do que uma interrupção do processo de se alimentar durante determinado tempo, onde o corpo busca dentro dele a sua própria gordura como fonte de energia para o dia a dia ou para praticar qualquer atividade física, como por exemplo, correr, pular e levantar peso. Mas então por que eu faria esse vídeo sobre como treinar em jejum, se é só ensinar o corpo a fazer jejum, certo? Não, na verdade, fazer jejum e ficar inerte, sem movimento, indo ao trabalho ou ficar em casa é bem diferente de submeter o corpo a treinos ou exercícios onde o corpo vai elevar a sua temperatura, vai suar, vai se desidratar, vai pedir combustível, energia, comida para continuar se movimentando. Ou seja, a dinâmica muda totalmente. É claro que os praticantes de jejum se adaptam mais rápido, mas isso é outro tema para uma próxima aula, que seria como melhorar os treinos em jejum. Boa, né? Mas anota aí e agora vamos manter o foco nisso que é o processo de adaptação para quem quer treinar em jejum. Então, vem comigo! Nossos ancestrais, os caçadores-coletores e antes os neandertais, usavam sua gordura corporal como energia e estavam sempre se deslocando, correndo, caçando, fugindo e subindo em árvores, mesmo após dias sem comer. E tudo isso com muita eficiência e força. Então, o que é que mudou? Nada mudou na nossa capacidade de nos deslocarmos ou de corrermos ou até mesmo de aplicarmos força. O que mudou foi a nossa capacidade de usar a gordura, assim como os nossos ancestrais usavam. O corpo atualmente exige uma ingestão de comida mais frequente para conseguir manter o processo de produção de energia. Senão, você não dura muito tempo fazendo seus treinos, sem dar pausas ou comendo de maneira frequente. Então, o que eu estou falando aqui é muito simples. É de fazermos essa transição entre nossa situação atual de não usarmos a nossa gordura como energia e comermos frequentemente, para de usar a nossa gordura através do jejum e sairmos fazendo exercícios por muito mais tempo sem precisar comer. É bem diferente uma situação da outra. Como eu havia falado, vamos conversar com os atletas de plantão, ou aqueles entusiastas que gostam de se exercitar de forma frequente e que vão otimizar a sua recuperação e fazer treinos mais longos e fortes com esta ótima estratégia. E para aqueles que não treinam, eu vou dar um spoiler aqui bem breve. Não inclua duas estratégias ao mesmo tempo, já que você não treina. Se adapte primeiro ao jejum. E temos uma aula especial no YouTube sobre jejum intermitente para iniciantes. Dá uma conferidinha que tá bem fácil de entender. E já que trouxemos para próximo de nós o entendimento sobre o que é e o que usaremos como energia, e nesse caso a nossa gordura corporal, vamos à adaptação aos treinos. Bem, o método de adaptação Keto Coaches para treinamento em jejum está dividido em 4 passos. E esses 4 passos serão feitos por 3 a 4 semanas até o seu corpo estar se comportando de uma forma ótima para sair fazendo seus treinos 100%. Então vamos aos passos, né? Primeiro passo. O primeiro passo te acompanhará por todos os treinos de hoje em diante, seja em jejum ou seja fora dele, ok? Este primeiro passo é composto de 3 princípios fundamentais. Isso vai te dar um norte, uma auto-orientação se você está no caminho certo ou não. E você se manterá no controle deste processo de jejum e treinos. E são eles termos bom senso, repor aquilo que perdemos e olhar para dentro. Calma, eu vou explicar. Primeiro princípio, fundamental, ter bom senso, saber interferir caso alguma coisa não esteja funcionando certo e você seja coerente para tomar a decisão correta. O segundo princípio fundamental do primeiro passo é repor aquilo que você perde. Sempre que vai fazer exercícios em jejum, e neste caso você vai repor sais e água, podendo usar até uma água de coco diluída, em água, uma colher de chá de sal em 1,5 litro de água também, ou até mesmo usar chás que não sejam de frutas. Então é repor aquilo que você vai perder, é um princípio fundamental. Terceiro princípio fundamental, olhar para dentro, perceber e escutar o corpo, ter uma conexão melhor com os sinais dados por ele para você, como por exemplo, desconfortos, dores, tonturas ou sensações diferentes, perceber quando não teve uma boa noite de sono e quanto isso impacta, sentir uma leve dor de cabeça ou aquelas dores agudas
em alguma parte do corpo. O primeiro passo são esses 3 princípios fundamentais. E esses 3 princípios fundamentais vão te acompanhar para que você tome as decisões corretas nessas 4 semanas e você entenda se deve interferir ou não. Por quê? Porque essa equação ela não é exata. Cada corpo e cada indivíduo se comporta de forma diferente e somos também inundados ou atacados de agentes externos, como estresse, problemas diários, como uma situação inusitada. Então tenha esses 3 princípios fundamentais para toda a aula e daqui por diante nos seus treinos, quando você estiver querendo sentir se você está fazendo uma coisa certa ou não. Segundo passo, beba água logo ao acordar e somente depois de beber água, beba o seu cafezinho preto. Tente beber 2 copos no mínimo, ou leve uma garrafinha para dormir do seu lado. Alongue com movimentos combinados, alongamentos com torções de tronco. Eu vou te mostrar esse vídeo para que você entenda. Neste combinado de movimentos, seu corpo automaticamente, sem muito esforço, eleva a circulação sanguínea e este ponto é o ponto mais importante deste momento, porque ele acaba gerando um recrutamento de gordura para que você transforme em energia. E aí ela vai jogar dentro dos seus músculos essa energia gerada por esse simples movimento nos primeiros horários da manhã. Ou seja, faça esta ativação, implemente mais movimentos depois, é claro, e caso queira, nos peça que podemos enviar mais algumas combinações de movimento para facilitar esse processo e você fazer o segundo passo de maneira otimizada. O mais importante no segundo passo é você ter a lei da coerência. Se hidrate depois que você acorda. Se mantenha hidratado. Beber 2 copos quando você acorda significa repor aquilo que você perdeu à noite. Nós perdemos basicamente, nós suamos, transpiramos. Tanto pela respiração a gente perde água também. Então esse é o ponto de repor água quando a gente acorda. E não botar um café, uma bebida adrenal que vai inibir esse processo de hidratação. E a ativação metabólica, que são esses movimentos combinados, eles são de suma importância para que você também possa ativar o corpo sem exigir, ou sem depletar, ou sem tirar de dentro do músculo o glicogênio muscular, o açúcar, que também é importante para a contração nesses primeiros momentos, onde o seu corpo ainda não está conseguindo converter gordura em açúcar, porque ele tem essa capacidade. Esse foi o segundo passo. Terceiro passo. Após os seus treinos, corte todo e qualquer alimento que contenha riqueza de carboidrato, riqueza de açúcar e riqueza de farinhas. Na verdade, tudo isso que eu falei é açúcar. Ou seja, a sua primeira refeição, ela deve ter propriedade, identidade biológica, riqueza de proteína, de gorduras boas, nada de usar gordura trans ou óleos vegetais, que não seja o azeite de oliva, ok? Vegetais e legumes verdes, feitos de qualquer forma, cozidos, assados, salteados, gratinados na manteiga. Foque no processo alimentar para o seu corpo continuar usando a gordura. Lembra, o princípio do jejum é nós estimularmos que o corpo use a gordura. E um dos princípios também do corpo usar a gordura é retirar quantidades elevadas de carboidrato. Isso obriga o corpo a continuar buscando essa fonte energética. Então, qual é que é a inteligência de que a gente acabou de fazer jejum, treinou e vai se alimentar? É repor o que se perdeu. Basicamente, você está repondo gordura, você está repondo, auxiliando no reparo da musculatura com a proteína, colocando os minerais e os vegetais importantes para a tua macrobiota intestinal, que são os verdes e que também não vão contemplar um carboidrato que seja significativo, porque os verdes não entram nessa soma, e você se mantém usando a gordura, baixando a quantidade de carboidrato. Siga isso e tá tudo ok, você está no caminho e está se adaptando cada vez mais rápido. Se você colocar o carboidrato, você vai interromper abruptamente todo aquele trabalho do corpo de estar recrutando e buscando a gordura. Quarto passo, nada mais é do que as 4 semanas na prática. Assim o seu corpo irá se adaptando e fazendo as atividades em jejum usando a sua gordura. Mas antes da gente falar sobre as próximas 4 semanas, eu quero te convidar para se inscrever no canal, tocar o sininho para que você receba e seja avisado de cada vez que nós colocarmos algum conteúdo novo aqui para você. Então vamos lá para a semana prática. Primeira semana. Você precisa nessa primeira semana baixar todos os seus volumes e intensidades de treino. Ok? É exatamente isso que você escutou. Mas não se preocupe, nós estamos falando aqui de um corpo que estava sempre sendo estimulado por alimentos para ter energia. E agora ele precisa trabalhar para conseguir essa energia, quebrando a sua gordura. Além do seu corpo ter que quebrar a sua gordura, que neste primeiro momento é mais difícil de ser quebrada,
temos que evitar atividades intensas e longas que extinguam, que tirem de dentro do músculo o pouco de reserva de açúcar que tem dentro dele. Mas fica tranquilo, futuramente isso se normalizará, pois o próprio corpo produzirá, através da gordura, as reservas de açúcar para o músculo. Isso é muito interessante. Isso se chama neoglicogênese. É um nome, um palavrão, mas na verdade nada mais é do que um processo natural que era feito pelos nossos ancestrais e que tinha o intuito de, num processo químico dentro do corpo, quebrar, usar parte da gordura quebrada, transformada em energia, em açúcar e jogar no músculo, esse sendo responsável por dar força, dinâmica e fazendo com que o corpo continuasse vigoroso nos seus movimentos. E nessa primeira semana, faça uma sessão de treinos de no máximo 30 a 40 minutos, 3 vezes na semana, com muito baixa intensidade. E caso você treine musculação, nesta primeira semana também, faça exercícios aeróbios, baixinhos, e no exercício de carga, de peso, você coloca 60% menos do peso que você estava usando. É bem isso. Eu vou te explicar como seria essa intensidade, para você ter mais clareza. Você fará um treino leve, que você consiga conversar sem ficar ofegante ou ter que interromper a fala para compensar a respiração. Para quem tem mais familiaridade, seria um treino tipo na zona 2 de batimento cardíaco. E usando os princípios fundamentais sempre, ok? Repondo água, sais minerais, tudo isso durante seu treino, após o seu treino. Se você estiver morando num ambiente quente, também faça isso com mais frequência. E verificando como o seu corpo ficou depois do treino. E vendo como ele se comporta durante o treino. Ou seja, reponha aquilo que perde, olhe para dentro e tenha bom senso para tomar boas decisões. Segunda semana. Provavelmente você já estará mais adaptado, mas ainda longe de obter respostas constantes, ótimas do seu corpo. E para que você possa ter respostas constantes e ótimas, precisamos fazer leves ajustes nessa sua segunda semana prática de atividade para que você entenda. Eu vou dar um exemplo muito simples. Manter as atividades de baixa intensidade. Mas nessa segunda semana você pode levemente elevar a sua duração. Como o seu corpo é um corpo que se exercita, e eu acredito que os processos metabólicos de conversão de energia, e nesse caso, o processo de uso da sua gordura já está mais presente e ativo, nessa segunda semana, além, claro, de manter a hidratação ao acordar, os alongamentos, as ativações com as torções de tronco que estimulam já o recrutamento de gordura, estimulam a circulação, você pode experimentar uma atividade de 3 a 4 vezes na semana, mas ainda com baixa intensidade. E ainda se for praticante de musculação ou até mesmo crossfit, faça 70% da carga que você fazia. É isso aí. Continue usando os 3 princípios fundamentais para tomar as melhores decisões nessa sua segunda semana, evitando desmaios, tonturas, falta de raciocínio, dor de cabeça, desequilíbrio, tudo isso ocasionado por movimentos bruscos, intensos, fortes e o corpo ainda passando por esse processo de adaptação. Terceira e quarta semana. Elas estão juntas porque elas andam juntas, certo? Você está quase adaptado a usar a sua gordura ficando em jejum. O seu corpo entendeu que durante suas atividades físicas ele não recebe mais comida de fácil quebra, ou ele não recebe comida durante ou antes da sua atividade, e já se torna mais eficiente no recrutamento de gordura. Agora é o ponto mais importante do processo. Para todo e qualquer treino, se torna mais importante você usar os princípios fundamentais. Muito porque a gente vai mexer no volume e na intensidade. Lembre de olhar para dentro, repor aquilo que você perde e ter bom senso. Afinal, este é um mundo novo para o seu corpo, onde acontecerá inúmeras situações que esses 3 princípios, na verdade, eles vão te responder claramente como você está e se você está apto para fazer o treino forte ou não. O correto é elevar de forma gradativa as atividades, e eu vou te dar um exemplo fácil de entender na terceira semana ou quarta, certo? Você começará a testar os tempos que você fazia antes. Então, depois de 3 semanas, você já vai começar a testar o tempo de duração, com intensidade que fazia também, ou seja, com as mesmas intensidades que você fazia, se preocupando com uma única coisa: elas não podem ser extenuantes. E aí a vida que segue, mete bronca nos treinos. Uau, ufa! Seria melhor se eu falasse, sai correndo e manda ver, né? Mas fazendo esses 3 simples passos, tudo fica simples e entra no formato
normal dos treinos. Entenda bem, você precisa avaliar muito bem a sua real condição. Existem organismos que com 3 semanas estão super bem. E existem organismos que com 4 semanas ainda estão se adaptando. Use os 3 princípios sempre para você perceber se tem alguma coisa funcionando errado. E evite exercícios extenuantes, porque ainda o seu corpo ele é lento na conversão dessa gordura em açúcar para o seu glicogênio muscular, para dentro do músculo, para ter aquela força. E provavelmente, se você não estiver produzindo o suficiente, você extingue. E aí entra o colapso que você não quer e eu não quero, certo? Então, 3ª e 4ª semana, muita atenção, porque você vai voltar à rotina normal, ou seja, a 3ª semana testa tudo e na 4ª semana aplica, para ver o que está faltando, se está precisando de mais intervalo ou não tendo intervalo. Essa foi a 3ª ou 4ª semana do seu jejum e treino. Vamos lá! Recadinho maroto. Tá curtindo a aula? Dá um like que a firma agradece. Mas agora, parte final da aula, vamos recapitular de maneira clara, direta, através de um checklist, passando ponto a ponto para que você anote. Ou seja, pega o caneta e o papel. Eu sei que ninguém vai pegar caneta e papel. Bem, esquece isso. Bora, vamos para recapitular. Muito bem, chegou o momento da gente fazer um checklist, um apanhado, um matador de tudo aquilo que foi passado para que a gente possa fixar, para que você possa fixar de maneira clara tudo que foi falado. E qualquer dúvida, manda aqui para a gente também embaixo nos comentários que a gente responde de pronto toda e qualquer dúvida. O nosso checklist ele é composto por 4 passos e esses 4 passos vão permitir que você treine em jejum e adapte seu corpo da melhor maneira possível. Primeiro passo, lembrar sempre dos princípios fundamentais. Repor o que se perde. Neste caso, você perderá nas atividades físicas sais e água, então logo repor. Segundo passo, beba água ao acordar e somente depois tome café preto ou qualquer outro estimulante. Simples assim, resumido, você lembra da explicação lá em cima? Tá ótimo. Alongue fazendo movimentos combinados de torção de tronco. Tudo isso acelera e estimula o uso da sua gordura. Lembra do vídeo que você viu? Volta lá, veja o vídeo e precisou de mais orientação? Também manda mensagem pra gente que a gente está aqui para responder. Terceiro passo, após seus treinos, corte todo e qualquer alimento que contenha riqueza de carboidratos, açúcares, farinhas. Ou seja, sua primeira refeição depois do seu treino em jejum deve ser rica em proteína e gordura. E vegetais e legumes verdes liberados, certo? Do verde mais claro até o verde mais escuro, capricha aí na sua refeição pós-treino em jejum. Beleza? Agora vamos para o 4º passo, que são as semanas práticas, são as semanas onde a gente vai aplicar o que foi falado. Então aqui tem uma tabela para que você entenda a dinâmica disso, certo? Tudo isso deve ser executado de 3 a 4 semanas, você percebendo que precisa de mais semanas, tudo bem, mas a grande maioria consegue se adaptar porque já é um corpo treinado, é um corpo que tem um metabolismo melhorado. Então, na primeira semana, o seu volume ele deve ser baixo, 50% do que você fazia. A sua intensidade deve ser muito baixa, ou seja, você deve fazer num ritmo muito baixo, naquele ritmo onde você consiga conversar sem interromper a sua fala para ter que respirar. Para os atletas de plantão, zona 2, beliscando a zona 3, mas é zona 2, tá? O tempo sugerido seria de 30 a 40 minutos. Isso tudo na primeira semana. Segunda semana, o volume, ele pode já ser mexido nessa segunda semana. Tem um metabolismo bom, o atleta? Então, o atleta pode ter o volume que ele tinha nos seus treinos normais, não aqueles volumes longos demais ou aqueles que eram esporádicos para a preparação de uma prova, então ele faz 30% menos do que ele fazia, ok? Nessa segunda semana. A intensidade ela continua sendo baixa. E aí vem aqui a inteligência. Use os 3 princípios fundamentais nessa intensidade. Então você vai deixar a sua intensidade ainda na zona 2, aquela zona onde você consegue conversar, onde você não interrompe a sua respiração, a sua fala para ter que respirar. E aí, para os atletas de plantão, zona 2, zona 3. O tempo sugerido, caso precise disso, seria de 40 minutos a 1 hora, ok? Terceira semana e 4ª semana. Eu separei aqui agora para que a gente tente entender. Na terceira semana, você vai testar. Você vai testar o que você fazia. Você vai testar, em termos de volume, os mesmos volumes. Você vai testar as mesmas intensidades que fazia. E você vai testar os mesmos tempos que você fazia. Tempo de duração, não é tempo batido, tá? Tempo de duração. Por que a terceira semana eu deixei como um teste? Porque é a grande inteligência. A gente vai conseguir perceber como é que o corpo está funcionando quando realmente a gente colocar
intensidade, colocar volume. E aqui, nessa terceira semana, a gente usa os princípios fundamentais de repor o que se perde, olhar para dentro e ter bom senso. E aí usar essa equação para que a gente possa otimizar. Legal? Essa foi a terceira semana. Quarta semana. Essa quarta semana é para consolidar o que foi feito. Então você vai aplicar, independente de qualquer coisa, você vai aplicar volume e intensidade que você estava acostumado a fazer. E aí começar a coletar novas informações com relação a isso. Então o volume, ele vai ser o mesmo, e a intensidade vai ser o mesmo, e o tempo vai ser o mesmo, o tempo de duração, certo? A única coisa dessas 3 a 4 semanas aqui na atividade aeróbia é você não fazer treinos extenuantes. Porque ainda existe uma demora na produção, na conversão de glicogênio muscular, ou seja, da quebra da gordura que é transformada em açúcar para o músculo, certo? Então não tem por que a gente estimular essa escassez que seja eliminado de dentro do músculo. Tá entendido isso aqui? Essa foi as semanas aeróbias. Mas como eu sei que tem marombeiro de plantão também, tem gente que vai para academia, que faz exercício de força, eu não deixei de botar a tabelinha também aqui para que a gente entenda. Então, crossfiteiro, funcional, musculação, marombeiro, entendo. A dinâmica de vocês é um pouquinho diferente de quem faz atividade aeróbia. Isso é muito importante que vocês entendam. É diferente essa dinâmica. E para isso, eu coloquei um quadro, e esse quadro agora explicadinho, vocês vão conseguir interferir quando vocês estiverem na academia. O exercício de força, ele mobiliza, ele vai direto ao que tem de reserva de glicogênio muscular dentro do músculo, certo? Então, como a gente não quer extinguir isso, não quer fazer com que o corpo sinta falta e, por consequência, nos peça aquele alimento que é rico em carboidrato, rico em açúcar, e isso não é bom para o processo de adaptação ao jejum, ao uso da gordura, nós vamos lá na tabelinha. A primeira semana da maromba, tá? Primeira semana da maromba, eu já diria assim, a primeira semana da maromba eu já diria para não fazer. Essa aqui é a grande verdade. Mas como eu estou falando aqui com uma galera muito grande no YouTube, eu coloco o limite da força. Por quê? Porque na primeira semana era legal deixar o corpo se adaptar. Era legal deixar o corpo ter uma atividade aeróbica, de aumento de circulação sanguínea. Mas vamos aqui, vamos ficar no foco aqui. Primeira semana, a intensidade ela deve ser muito baixa. E o que é intensidade na musculação? O peso, a carga, certo? Então você coloca ali 60% menos do que você fazia. 60%, 70% menos do que você fazia. É muito pouco, é um estímulo, meramente um estímulo. Para muitos isso aí é nem ir para musculação. Mas eu te peço paciência, é um processo de adaptação do corpo, senão você só dificulta e prolonga esse processo. Você passando por isso aqui, você dá a oportunidade do corpo melhorar e se adaptar muito rápido a esse processo. E aí a gente vai falar do número de séries. Eu já diria para você reduzir 2 séries. Quer fazer 3? Tudo bem, faça 3 séries, não tem problema. Mas eu diria para você, faça 2 séries. Isso aqui quem tá falando agora é um prescrevedor de treino. É a inteligência de prescrever um treino para o seu corpo poder responder, poder ter tempo hábil de se adaptar e conseguir produzir tudo aquilo que ele precisa em termos de energia para depois te responder de maneira zerada, 100%, e você poder tocar ficha aí. Então na primeira semana é esse o meu recado, tá? Segunda semana, você baixaria o treino para 50%. E aí eu já vou te dizer uma coisa mais clara, assim, na segunda semana, vai lá, experimenta e vai perceber que talvez falte um pouco de força, que deplete, que o pouco já vai ser muito na atividade física, porque o seu corpo ele está ainda nesse processo. Então, te diria que na primeira e na segunda semana você também pode fazer um aeróbio, faça um aeróbio, certo? Mas vamos continuar na tabelinha. Você vai baixar 50%, agora você vai fazer com 50% da carga. Você pode faça as 2 séries, né? Como eu havia recomendado na primeira semana, mas pode já colocar a terceira série aí, já que a gente está com 50%. E na terceira semana, da mesma maneira que a gente está progredindo na semana dos aeróbios, a gente vai ter um aumento da carga para o seu corpo já responder, já ter estímulos. Então, 20%, 30%, a gente já está falando de 80% da carga que você trabalha. Então já é um treininho gostoso. Que é o quê? Na verdade, o que é isso aqui? É a terceira semana de teste. Você vai começar a testar as suas cargas, as suas repetições, os seus treinos, vai ver que compromete mais treino de membro inferior, recruta mais fibra muscular, exige mais força, deixa mais cansado. Você vai perceber que para membro superior talvez seja um pouco mais tranquilo, e essa terceira semana é uma semana controle, uma semana legal de a gente estar averiguando como é que tá. Quarta semana, tentar treinar normal. Olha só, o que era na terceira semana no aeróbio virou a quarta aqui nesse aqui. Então você vai tentar treinar normal. E para todas essas semanas você vai usar os princípios fundamentais. Olhar para dentro, repor aquilo que você está perdendo, certo? E ter bom senso.
Ou seja, essa tabelinha aqui ela está montada para que você tenha o melhor direcionamento e saiba interferir, que é o mais importante dentro do método Keto Coach. A gente tem muita vontade de que as pessoas entendam, aprendam e saibam interferir, não sejam dependentes, certo? Que isso aqui é viável para que a gente consiga fazer sempre. E é isso, gente. E isso foi o nosso checklist. A aula de hoje foi sobre como fazer o seu primeiro treino, os seus primeiros treinos em jejum. Uma aula para quem já treina e quer turbinar os seus treinos com o jejum. Tudo em uma abordagem prática, é claro. Eu espero que tenha te ajudado a fazer essa transição para treinos em jejum e te agradeço a presença e até a próxima. Muito obrigado!